edição de Papo Reto nesta quarta-feira e um assunto que vai pegar legal. Eu acho que está todo mundo precisando ouvir ela falar, né, Murilo? Bom dia. Bom dia, Marcial, Débora, a todos os ouvintes da Araras FM, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Hoje é um dia muito especial. Vocês sabem que estamos sempre procurando profissionais especializados, capacitados e aptos a trazer informações que agreguem valor, principalmente na vida dos ararenses. Hoje será o assunto nutrição, uma temática aí que envolve um campo vasto de possibilidades para melhorar a saúde física e mental de todos que aderirem a essas práticas de hábitos de vidas. Muito obrigado por ter aceito o convite, Carla. Fala um bom dia para os nossos ouvintes aqui. Eu é que agradeço aí o convite. Bom dia, Marcial. Bom dia, Murilo. Débora canta muito bem, viu? Uma voz linda. Meia dúzia paga para ela. Bom dia a todos aí que estão ouvindo a gente. Carla, a gente sabe das crises que o país atravessa, né? Essa crise econômica, que cada vez o dinheiro está mais escasso. Hoje, com o dinheiro que a gente conseguia comprar uma cesta básica grande, hoje com o mesmo valor a gente compra metade, né? Então é muito importante a gente saber escolher os alimentos para a gente ter um dia a dia com mais saúde, para a gente ter uma qualidade de vida. Fala um pouquinho o que não pode faltar na mesa dos brasileiros quando o assunto é saúde. Eu costumo dizer que a alimentação saudável ela não é cara. Né? É porque a gente muitas vezes acaba procurando pelos embalados, pelos industrializados e isso encarece. Então, se a gente for na feira, principalmente, né, optar pela xepa, né, a gente consegue ter uma alimentação saudável, porque esses alimentos que não estão tão bonitos, eles não deixam de ter qualidade. Né? Então, isso acaba não sendo um custo elevado e a gente consegue ter todos os benefícios ali. Né? Então, a gente consegue, sim, fazer uma alimentação rica em nutrientes sem gastar muito. Agora, tem um detalhe, no corre-corre da vida de hoje, fica difícil a gente ter aquele tempo necessário para para o preparo do alimento, né? E quais são as dicas que você dá com o Murilo, eu, Débora, que trabalha 10, 15 horas por dia, não dá tempo de falar, hoje eu vou preparar algo mais elaborado. O que é rápido e saudável para a gente? Eu costumo orientar muitos meus pacientes a se organizarem, né? Eu acho que organização é tudo na vida, não só no âmbito da alimentação, né? Então, por exemplo, assim como vocês, eu também trabalho muito, então eu organizo minha alimentação no final de semana, né? Domingo, por exemplo, eu cozinho os meus legumes, eu já lavo as verduras, deixo tudo lavado para eu ir usando durante a semana. Então, eu achei que o congelamento ajuda bastante, né? A gente pode deixar os alimentos até por 3 meses congelado e à medida que a gente for precisando, fazer o descongelamento em geladeira, né? Nada de deixar em ambiente, em temperatura ambiente, ele precisa ser feito em geladeira. Então, a gente desce esse alimento um dia antes para ele descongelar. Agora, tem uma coisa muito importante com relação à alimentação, Murilo, me permita, eu sou um amante à salada, adoro salada. O problema é que a salada a gente tem que temperar. A minha filha, que é toda fitness e tal, ela faz um prato de salada, alface, tomate, tudo que você imagina, e ela não põe nada. Ela só lava e come aquilo do jeito... Aí parece que você está comendo isopor, né, cara? Não tem gosto de nada, né, cara? Qual a maneira saudável para eu temperar a minha salada? Porque eu coloco sal, pimenta, azeite e tal, né? Tudo aquilo. Isso eu sei que é meio errado. Qual é a maneira correta de eu temperar a minha salada? Desde que seja algo natural, não tem problema, né? Então, se quiser colocar o sal, vamos procurar um sal que não seja refinado, Sal né? marinho? Um sal marinho, um sal rosa, até mesmo sal grosso e a gente moer ele na hora no moedorzinho de sal. Podemos usar o vinagre, o limão, o azeite é muito importante, né? Traz gorduras boas aí, importante para o sistema nervoso central. Eu só não indico aqueles molhos prontos, né? Que já tem no mercado, molho para salada, porque ele é industrializado e ele vem ali uma quantidade de produtos químicos que não são interessantes para a saúde, né? Então, muitas vezes, até o próprio espessante dele, então vamos optar. E assim, não é mais gostoso do que o natural, não, né? Vamos combinar. Isso é verdade. Nessa prática do dia a dia, como o Marcial bem disse, a correria, né? Eu sou adepto ao naturalismo.
Então, quando você trouxe aí pra gente ir na feira, fazer aquelas compras e a gente preparar o nosso alimento da semana, né? Eu gostei bastante. Tem aquela frase célebre que fala: desembrulhe menos e descasque mais. Isso. Então, é mais ou menos assim que eu gosto de viver também. Qual que é a sua opinião sobre produzir aqueles alimentos germinados? Eu sempre escuto falar, eu vi que você tem alguns artigos que escreveu sobre esse assunto. Eu acho muito importante. As pessoas não conhecem esse tipo de alimento e essa maneira de se alimentar. Fala um pouquinho pra gente sobre os alimentos germinados. Os germinados, ele é uma excelente opção, né? Porque eles aumentam e muito a qualidade nutricional do grão, né? Então, a gente consegue fazer germinados com o quê? Com feijão, com lentilha, com chia, com gergelim. E o que seria isso? É o início da germinação mesmo do grão, né? Porque todo grão, ele tem compostos antinutricionais, né? Que é a defesa do grão. Então, ele começa a liberar esses componentes a hora que ele entende que ele vai ter um crescimento e que ele vai germinar. E ele aumenta muito o poder nutritivo dele, além de perder esses componentes antinutricionais que inibem a absorção de alguns nutrientes no nosso organismo. Então, até mesmo o feijão, né, que as pessoas têm o hábito de consumir. O saudável seria deixar feijão de molho por 3 dias em geladeira e ir trocando água. Não só o feijão, mas o grão de bico, a lentilha. Ele não vai desmanchar o feijão tanto tempo de molho na água? Ele não desmancha e você vai perceber, Marcial, que ele vai formar uma espuma em cima dessa água. Certo. Que é exatamente isso que as pessoas reclamam. Eu como feijão, tenho muitos gases, tenho distensão abdominal, porque o feijão está liberando esses componentes dentro do organismo dela. Então, e inclusive você vai gastar menos gás na hora do preparo do feijão, né? Porque ele já vai estar um pouco mais amolecido. Sim. Então, isso traz muitos benefícios, né? E a gente pode consumir o moyashi, que é o broto do feijão germinado, né? E a gente pode fazer isso com vários alimentos, bater em suco, a gente não precisa ser só a forma cozida dele. Isso aí tem alguma contraindicação? Todas as pessoas? Tem algum conselho que você dá melhor para crianças, para adultos, terceira idade? O que você acha sobre isso? Para todo mundo, né? Crianças já podem começar a fazer o consumo sem problema nenhum, idosos também. Então, eu costumo dizer assim, que é uma alimentação saudável, né? E todas as pessoas em todas as faixas etárias precisam ter uma alimentação saudável. Então, nesse ponto, não tem nenhuma contraindicação. Eu digo por causa da digestão, né, Marcial? Exatamente. E todo mundo diz que em grande parte das frutas que a gente consome, existe mais vitamina na casca do que na própria fruta. Então, o certo seria todo mundo ter um macaquinho em casa, comer a casca da banana e dar a banana para o macaquinho. Ou pelo menos o que se pode fazer com a casca da banana, já que dizem aí, você que vai confirmar isso ou não, se é na casca da banana que está a maior concentração de vitamina da fruta. A gente tem que pensar muito, né, que tipo de fruta a gente está falando. É uma fruta orgânica ou é uma fruta convencional? Porque na casca também está a maior parte dos agrotóxicos. Sim. Então, se eu consumo produtos orgânicos, legal fazer o consumo da casca também. Agora, se é um produto convencional, né, que levou agrotóxico, aí eu recomendo tirar a casca mesmo, por mais que dentro da fruta também vá ter, né, uma quantidade de agrotóxico, mas menor. A gente precisa ponderar um pouco isso, né? Não que não se deva consumir, mas se puder ser orgânico é muito melhor. Uma vez me serviram casca de banana, mas tipo batata frita. Eu achei uma delícia aquilo, achei maravilhoso. Tem bolo de casca de banana, né, que dá para ser feito. Tem o potencial de fibras ali bem alto, então é bem interessante a gente fazer o consumo do alimento de forma integral, né? No caso da minha sogra, ela tem uns pés de banana no quintal dela lá e saem uns cachos enormes, não tem agrotóxico. Seria a banana ideal para fazer o consumo da casca. Ótimo, e tem também a biomassa da banana verde, né? Já que tem lá em casa, Sim. Pega essa banana, cozinha ela verde, bem verde mesmo, Sim. Cozinha por volta de 8 minutos já em panela de pressão, depois retira, tira a casca, bate no processador e vai formar uma massinha. Certo. Essa massinha, ela é super importante para a microbiota intestinal, então vai trazer todos os benefícios para uma boa formação de microbiota intestinal, controle de diabetes, controla índice glicêmico,
né, melhora a saúde como um todo. E a gente pode colocar isso até no feijão, porque não tem sabor, né? Como Sim. a banana ainda não amadureceu, isso não tem sabor, não vai trazer um sabor de banana para os alimentos. 9 horas e 49 minutos, 9h49, já estamos passando das 800 pessoas, viu? Olha Daqui aí. a pouquinho a gente chega a 1000 facinho, né? É um assunto relevante, né? Um Carla assunto que- Trevisan aqui, Murilo Cog, sempre batendo pico de audiência. Ô, Carla, primeiro eu gostaria de saber, vamos falar das crianças. Nesse processo cognitivo, nesse processo de desenvolvimento intelectual, nesse período que todos nós passamos, quais alimentos que não podem faltar para esse tipo de público? Nós sabemos que as escolas fornecem uma alimentação, porém, com um baixo índice satisfatório, né? nutricional. O que a gente pode fazer que não fique tão oneroso para que elas possam suprir essa necessidade que as escolas não conseguem estar fornecendo? Pergunta importantíssima essa. Preste Sim. atenção, mamães. Eu trabalho, né, com criança também em escolas e a gente vê muito que as crianças repetem muitos hábitos dos pais, né? Então, o que a criança precisa ter nesse processo de desenvolvimento cognitivo, também gorduras boas, né? Foi criado uma fobia contra as gorduras e contra todas as gorduras, mas gorduras boas é importante para desenvolvimento cognitivo, né? Então, ômega 3, peixes, né? As castanhas oleaginosas. Então, isso é importante para a saúde. Então, vamos utilizar azeite, vamos utilizar coco, abacate, né? E hoje todo mundo só come abacate se tiver com açúcar. Então, Eu ponho na salada. Tô errado? ótimo, Não, né? maravilhoso, Eu né? ponho na Pode salada. colocar na salada. Manga, pode- põe na salada. Sim, Eu acho gostoso. com podemos tomate. fazer o guacamole, né? É bom demais. Então eu acho fundamental também boas proteínas, né? Fontes proteicas, porque na correria do dia a dia a mãe acaba dando um nuggets para criança, Né, Débora? faz uma salsicha. Nada. Tem complementando a sua fala, você falou de um alimento que para mim é fundamental. Eu escuto bastante os vídeos do Baracá e ele fala sobre o abacate, consumir ele antes de dormir, naquele período que você está ali, o metabolismo está mais baixo. Ele diz que a absorção dos nutrientes e a produção de hormônios, ele é muito mais eficiente se for consumido nesse período. Concorda com isso? Antes de dormir, você falou? Isso. Verdade. Porque o abacate, ele consegue controlar cortisol, né? O cortisol é um hormônio que deixa a gente ligado, né? O hormônio que desperta. Então, ele começa a ser produzido por volta das 5 horas da manhã, que é pra gente ter esse despertar, né? Pra gente acordar. Só que à noite a gente precisa dormir. Então, a gente precisa que o cortisol esteja baixo. E o abacate consegue fazer esse controle no ajuste do metabolismo do cortisol, né? Então, acho que por isso ele recomenda em período noturno, né? Eu coloco, por exemplo, para os meus pacientes com ansiedade, né? Para ir controlando durante o dia e consumindo o abacate para ir controlando os níveis de cortisol. Você já plantou um pé de abacate em casa? Pai, o seu abacate tá caro, hein? Tá caro, né? E é uma delícia, né? Eu acho uma fruta deliciosa, né? Eu gosto muito de fruta. E nós temos já hoje em dia o óleo do abacate, né? Como se fosse azeite em vidro. Verdade, Não é não sabia. industrializado? Industrializado, mas aí a gente tem uma melhora, né, nesse processo de industrialização. Ele é engarrafado, é industrializado, mas não tem nenhum aditivo químico, nada que desmereça o valor nutricional dele. Agora, para uma pessoa que está tentando fazer regime, aí eu, obviamente procura uma nutricionista e tal, aí você vai indicar comidas saudáveis, né? Mas o hábito alimentar dessa pessoa é hambúrguer, lasanha, tudo que não presta, né? Vamos dizer assim, né? Gostoso, mas não presta. Como que faz para controlar essa ansiedade de você estar comendo apenas aquilo que você não é que você não gosta, mas que você sente que não te satisfaz? Exatamente. O que acontece muito, quando eu entrego o plano alimentar para o paciente, ele fala quando é que é o dia do lixo. Então ele já vai esperando que vai ter. Só que eu não gosto de colocar nenhum alimento num patamar desse, né? Esses alimentos considerados não saudáveis, eu não gosto de deixar ele com dia exclusivo para ele, porque a gente está valorizando esse alimento. Então eu falo, olha, o que a gente tem que fazer dentro desse plano alimentar que eu estou te entregando é tentar colocar isso na sua rotina diária, mas se você tiver vontade de comer alguma coisa diferente disso,
consumir com moderação, né? Não vai consumir de forma inadequada, com muito volume, né? Reduzir do que já era hábito. É importante mudança de hábitos, né? Você exato. comentou uma coisa muito importante. O que a gente sempre está levantando essa questão aqui. Não é valorizar aquele dia e desvalorizar os outros. Isso. É importante que seja um processo natural, né? Eu consegui fazer isso na minha vida. Eu falo por experiência própria. Isso dá para fazer, desde que a gente tenha esse despertar dessa consciência para que a gente possa mudar mesmo, né? Até mesmo, né, sobremesa para criança, né? Ou os pais usam muito isso como chantagem, né? Falar, se você não comer tudo, você não vai consumir a sobremesa. Então, desde criança, a gente vai educando de que a sobremesa é mais importante, que ela tem valor, né? Desmerecendo a salada. Você tem que passar por um processo ruim para conseguir aquilo que é gostoso. É verdade, psicologicamente é exatamente isso que acontece. E você tocou num assunto que eu acho que pega em todo mundo. A palavra sobremesa. Todo mundo fala que consumir açúcar faz mal. Corte o açúcar da sua vida, aquele negócio todo e tal. Mas a sobremesa, o bendito do brigadeiro, queria matar o cara que inventou o brigadeiro, cara. O pudim de leite moça, a trufa, a Carolina, o sonho da padaria, tal. Quer dizer, tudo isso, o correto é a gente não consumir. A sobremesa ser o que? A base de fruta só? Não fala que isso é verdade. Eu entendo assim, o correto é a gente ter moderação, né? Então, eu consumo brigadeiro, gosto, né, bastante. Quem não gosta? Quem não gosta? Mas assim, o meu dia é basicamente saudável, né? Então, eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico atividade física, eu faço meu controle de estresse, pratico yoga. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Quem vai dizer para você se está em excesso é o seu corpo, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir o que nosso corpo está dizendo, né? Se, por exemplo, você está ganhando peso, está desenvolvendo diabetes, está com algum problema de saúde, você tem que rever os seus hábitos. E é importante, a gente sempre fala aqui, né, Marcial? Sempre dá essa dica para os nossos ouvintes, falando dos 3 pilares, né? Trabalhando o físico, trabalhando o mental e o espiritual. Você também corrobora com essas informações e o físico faz parte da alimentação. Você tendo essa rotina sua saudável, você acordando sempre no mesmo horário, indo dormir no mesmo horário, tendo esse ciclo biológico, natural, que seria o normal do ser humano, as coisas vão fluir melhor, né? A gente falou das crianças, também os adultos aqui e as gestantes que nos ouvem, acho importante você também comentar os alimentos que seriam interessantes, principalmente para gestante. Eu falo isso porque minha irmã está grávida, né? Parabéns. E ela... Ficou pra titio mesmo. Não teve jeito. Mas não tem problema. E ela sempre está perguntando para mim o que eu como, o que eu não como. E eu vou pesquisar no Google lá. O que você aconselha? Nessa parte da gestação é muito importante a gente... a mulher que quer engravidar, se preparar antes, né? Então, a partir do momento que ela decidiu engravidar, ela melhorar todas as condições de vitaminas e minerais dela com suplementação, né? Deixar os níveis de vitamina D acima de 60, porque isso é super importante para a gestante e para o feto, né? Fazer um consumo de metilfolato, porque a gente nunca sabe se a gestante tem um polimorfismo no DNA dela que impede que ela transforme o ácido fólico na forma ativa, e muitas vezes o médico ele oferece só ácido fólico, só que grande parte da população tem polimorfismo e não consegue transformar o ácido fólico na forma ativa. Então você dosa o ácido fólico, ele tá bom, só que a gestante não está conseguindo fazer essa conversão. Então sempre gestante, metilfolato, ômega 3 é importante, né? Aí para o processo da gestação também, 1 grama ao dia. Eu tomo esse negócio aí, ômega 3, eu não quero ficar grávida não, mas faz bem o ômega 3. Sim, só interrompe um tempo antes, né, da gestação. Probiótico, então probiótico manipulado, e a Cult, gente, não é probiótico, pelo amor de Deus, ele tem lactobacilos, mas é uma quantidade muito pequena, então a gestante precisa colocar o probiótico, principalmente se ela decidir fazer um parto cesárea, né, porque a criança vai ter o contato com a bactéria vaginal da mãe, então ela tem que estar com uma colonização
bem boa, né, para o parto normal, né, vai ser essa. Ou se a criança fizer uma cesárea, né, a mãe fizer a cesárea, a criança nascer de cesárea, a criança vai ter o contato primeiro com a bactéria hospitalar. Então, ela já vai ter uma formação de microbiota prejudicada. Então, sempre é legal parto normal e a mãe fazendo uso do probiótico até o final da gestação. 9h59. Débora Guiral, você pode passar para mim quantas pessoas nós já atingimos com a presença da Carla Trevisan e do Murilo Couto? Já passamos de 800 pessoas. Olha que legal, bastante relevante a participação da Carla aqui, trazendo... Cara, que entrevista maravilhosa, tá, hein? Sim, com certeza. Conhecimento total dessa menina, cara. Muito Sabe importante. tudo, parabéns. E eu vi o currículo dela, olha, uma coisa que as pessoas deveriam saber que Araras temos uma profissional com essa capacidade. E não deixa, antes da gente encerrar, para ela deixar o teu contato, deixar o telefone, cartão e tal, e a gente cobra uma comissão, né? Porque a gente tá falando. Mas é brincadeira, é muito inteligente. Você não tem uma pergunta que ela não responda da maneira popular, que a pessoa entenda, e da maneira técnica, mostrando conhecimento. Parabéns, meu cara, parabéns. Obrigada. Eu sou chato com essas coisas. Você não é que ser chato, você é um cara que conhece da área, A gente né? gosta de perguntar, eu gosto de perguntar. Ô, Carlinha, fala pra mim, posso chamar de Carlinha, que a gente já é amigo de longas datas, viu? Que beleza. Muito parceira minha. Sim. E agora falamos de criança, falamos dos adultos, falamos de gestante, vamos falar da terceira idade. Esse que é o momento mais crítico, que eu costumo dizer, porque aquele declínio fisiológico natural de qualquer ser humano, a partir dos 32 anos, todo mundo já está acostumado a saber, e nós não chegamos nisso ainda, né? Imagina! Nem o Marcial, mas estamos aí, né? Já estou voltando disso, já fui e estou voltando já. A gente sabe que é normal, todo ser humano vai passar por essa fase. E na terceira idade, o que a gente pode dar de conselho? Você acredita que os alimentos ajudam a prevenir doenças? Qual que é fundamental para que não aconteça aí os problemas oriundos de uma vida desregrada, o sedentarismo, que daí vai ocasionar uma hipertensão, doenças cardíacas, enfim, terceira idade. Fala pra gente. A terceira idade, eu costumo dizer que ela é o reflexo da sua vida, né? Então, muitas pessoas falam, tem pressão alta, mas é idoso, né? Então, assim, não é porque você está idoso que você tem que estar doente. As pessoas fazem essa relação, mas isso não é verdade. Então, é o reflexo da sua vida. Se você teve uma vida saudável, você com certeza vai chegar na fase idosa mais saudável, né? Que o corpo ele vai tentando de toda forma se manter saudável. Chega uma hora que ele desiste, fala, né? Cansei, e aí as doenças começam a aparecer. Mas idoso, né? Eu trabalho numa casa dia do idoso aqui em Araras também. E eles têm muita dificuldade digestiva, né, pela produção enzimática já, que fica diminuída. Então, a gente tem que lembrar que idoso tem dificuldade já de mastigação pelo uso de dentadura ou pela falta dos dentes. Então, sempre alimento mais cozido possível, né, sempre em água, nada assado, para facilitar o processo de digestão também. Carboidratos bons, né, com baixo índice glicêmico, que seria isso? Evitar farinhas brancas, refinadas, colocar batata doce, os tubérculos, né, mandioquinha, isso tudo para controle desse índice glicêmico, para não ter picos de glicemia, né, desenvolver diabetes. A comida. Pode usar sal, pode com moderação, um bom sal, e abusar dos temperos naturais, né? O alecrim é muito legal porque ele ajuda na produção de ácido clorídrico, que ajuda no processo de digestão. Então a gente pode colocar alecrim para temperar aí a salada, ou até mesmo um chazinho pós-refeição, um chá de alecrim, um chá de menta, né, de hortelã, também como forma digestiva. E a parte da fritura? Isso aí pra gente também, né? O que você aconselha na hora que você for fritar um bife ou fritar um ovo? Óleo de coco,
margarina, manteiga, É, azeite. O que pode e o que não pode? Porque é bom demais, né, a friturinha, né? Cá entre nós. O que a gente tem que pensar, assim, fritura em imersão, né? Quando o alimento precisa estar inteiro naquela gordura. Por exemplo, o pastel. O pastel, esse não tem como a gente fugir, tem que usar um óleo que aguente altas temperaturas por longo período, né? Então tem que ser um óleo de soja. Agora, se for algo grelhadinho, né? Por exemplo, um ovo que a gente não precisa estar ele completamente em imersão, a gente pode sim utilizar o óleo de coco, né? Pode utilizar um pouco de azeite, não tem problema, porque vai ser uma fritura rápida. Então, o azeite, ele não vai acabar perdendo os benefícios dele em algo rápido, em uma refoga, né? Que Isso você indica? não. Qual seria o melhor? Do que? Do azeite, se fala?